Olá, meu povo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Tato Ewandilo e estamos aqui para conversar sobre o Candomblé, essa nossa querida e amada religião que faz pulsar meu coração, que me preenche, aquela religião que eu amo e que faz parte da minha vida. E hoje eu gostaria de eu ia falar na verdade sobre Engorossi, mas aí eu analisando a palavra me deu raciocínio e ideia de falar sobre outra coisa. Vamos ao vídeo? Eu acho que um dos maiores erros que nós cometemos, o candomblessista comete quando vai falar alguma coisa, alguma palavra sobre alguma coisa, quando ele pensa, nós falamos português, né? Nós somos brasileiros, pensamos como brasileiros, mas vamos falar de um outro povo, de uma outra etnia, de uma outra raça e que fala uma língua diferente da nossa. O português é uma junção de várias línguas, como o latim, o português, o tupi-guarani, etc, etc, etc. E 30% do que falamos na língua portuguesa é banto. Não sei se vocês sabem, é quimbundo, kikongo. A gente fala banto para ver se engloba tudo, né? Porque o tronco linguístico banto é 30% nosso dicionário, inserido em nosso dicionário, melhor falando assim, 30% das palavras do nosso dicionário são do tronco linguístico banto. Só que existe uma coisa aí, existe muita palavra que no dialeto, que na tradução literal dela, quer dizer uma coisa e muita gente compreende ela como outra coisa. São expressões, palavras que querem dizer uma coisa no dialeto e muita gente, a maioria, né, inclusive eu também era assim antes de ter acesso a dicionário, compreendia a palavra de uma outra maneira, de um outro jeito, como se não fosse a certa, né? Vale ressaltar que esse negócio de dicionário não tem muitos anos, vamos dizer aí, tem dicionários há 15, 20 anos que começaram a aparecer, antigamente não tinha, existia o melhor dicionário de todos, o pai de todos, era o Trilingue, é o Trilingue, escrito em 1700 e pouco, eu não sei direito, pelo Canecatim, ele fazia parte do acervo do Real Gabinete Português de Leitura, que é aqui no Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes, e ele foi furtado. E você vê muita cópia dele. O Trilingue, ele é português, kikongo e kibundo. Kikongo e kibundo são as línguas mais corriqueiras da nossa religião. Embora tenha várias palavras em outros dialetos que você não consegue traduzir pegando no dicionário Kikongo, Kimbundo, que ela é ovimbundo, choco e coco e não sei o que lá, e eu não sou linguista também, né? Mas tem muita coisa aí que você não encontra nesses dicionários, mas que viram outra coisa. Vamos a um exemplo do Engorossi. Engorossi não quer dizer reza. Engorossi quer dizer anoitecer, entardecer, é quando vai ficando escuro. Virou verbo, né? Verbalizou como reza, porque é nesse horário que o povo banto reza. Esse é o horário de reza, é o entardecer. Vamos fazer o Engorossi, acabou que Engorossi verbalizou como se fosse reza, mas Engorossi não quer dizer reza, quer dizer entardecer. O artigo definido, ele serve para definir o sexo da palavra, né? Ou da palavra, seja ela qual for. Tipo, artigo definido masculino, o gato, o cachorro, o homem, o portão, entendeu? Artigo feminino, artigo definido feminino, a galinha, a mulher, a porta, é para isso. Então, quando você pega uma palavra, geralmente as palavras no português que terminam em A, na letra A, elas são femininas, né? Aí você pega mona. Mona quer dizer filho ou filha. Ele serve no dialeto para designar o seu filho, sem gênero, o filho ou a filha. Mas foi popularizado como mona, como mulher. Uma outra palavra que é pambo ungila.
As pessoas acham que Pambo Ungila, que é senhor dos caminhos ou da encruzilhada, é uma pombagira, porque termina em A. Isso é um erro crasso. Uma divindade masculina virou feminina por causa do artigo definido feminino A. E existem outras expressões também que é engraçado, assim como elas se popularizaram. Elas querem dizer uma coisa e se popularizaram como outra. Tipo, banda gira. Banda gira ficou como licença. Dá licença, banda gira, me dá licença. A resposta é giraê. Né? Banda gira, giraê. Mas um banda gira é um banda ungila. Força do caminho, força da encruzilhada. Mas virou tipo, me dá licença, como se fosse para passar, né? Eu vou passar, aquilo é um caminho e você pedindo bandagila como se fosse uma licença. Na verdade, você está perdendo a força. Bandagila, a força do caminho para você. Na verdade, bandagila quer dizer força do caminho, quer dizer que você está pedindo que você, ao passar, obtenha essa força, ou que essa força seja favorável a você. Então, esse vídeo é tipo, a título de curiosidade, né? Eu achei legal falar a respeito dessas coisas nesse vídeo, como a gente interpreta, né, as coisas de um jeito diferente, dependendo do que a gente entende. E a gente não pode entender assim. Eu também, esse negócio de dicionário, eu tenho, né? Eu tenho acho que eu tenho uns 8 no meu computador, então eu tenho um monte, Kikongo, Quimbundo, Ovimbundo, eu tenho um monte de dicionário, mas às vezes eu olho o dicionário, que o dicionário não é para estudar, né? É para você tirar dúvida, vai lá dar uma consulta numa palavra que você, que palavra que isso aqui quer dizer e tal, não sei o quê, e você vai lá no dicionário consultar para ter o entendimento dessa palavra, né? Porque tem muita palavra também que você fala de um jeito, escreve de outro, entende de outro também, né? Então, essas coisas, aí é que vem o problema da tradução de cantiga, porque tem palavras que querem dizer uma coisa, são parecidas com outras, e aí o cara interpreta de uma maneira ou de outra. Eu já falei isso num vídeo lá atrás de tradução de cantiga, quem quiser assistir, vou botar o card aqui, ou aqui, vai aparecer aqui, né, para vocês darem uma olhada lá na tradução de cantigas, que é muito interessante, que fala mais ou menos sobre isso, sobre o negócio de uso do dialeto, a interpretação do que você entende e a aplicação disso. Então, gente, aí é que entra a nossa fé, a nossa religiosidade, porque a gente acreditar naquilo realmente que nos toca, o sentimento, a fé é um sentimento de dentro para fora, e essa fé ela tem que estar acima de tudo, o acreditar, porque se você acredita que uma pedra é ali o símbolo maior do seu santo, dizem que é o coração do santo, eu não preciso dizer mais nada, né? Uma das confusões que nós temos também em linguística aí é tipo Iaú. Eu estava conversando até com meu irmão Everton, a gente fez uma live a respeito disso, Iaú. Tem uma cantiga que tem gente que parou de cantar isso, tem gente que modificou a cantiga porque acha que esse Iaú é iorubano. É Ia-O. Ia-o. E a muzenza, o adelecongo. Você está falando do muzenza, do iniciado, aquele que vem dos antepassados, que é a saída toda de branco, pintado de branco, um pucuruco na cabeça. Então, essa palavra, Ia-o, são duas palavras, Ia-o. O significado eu vou botar aqui, mas ela não é Ia-o, que é o iorubano, que também é usado para designar o que é o iniciado. A gente tem que pensar, essas coisas são legais. Isso eu sou a favor do estudo. De um linguista chegar a fazer um canal de estudo, desmistificando essas coisas para as pessoas pararem de ter vergonha. Porque as pessoas estão com vergonha de falar as coisas, cantar as coisas que o antigo cantava, porque acha que está errado. O antigo é mais inteligente do que você imagina. Tudo que isso aí que nós herdamos foram os antigos que colocaram. Então vamos prestar atenção nisso, vamos ver primeiro, para depois a gente ou não querer, ou querer, ou continuar. A religião depende de você, depende de mim, mas depende da boa vontade, depende do querer, da boa vontade, no credo, né?
e de manter o pé firme, que a tradição é isso, é manter o pé firme e dar continuidade, é só isso. A religião só quer isso de você, que você dê continuidade. Não modifique nada, não incremente nada que já não tenha colocado, porque isso é a maior besteira. O que você incrementa hoje tem que ter base secular, base ancestral. Se não tem, meu amigo, não é isso? Bom, eu queria agradecer muito aos inscritos, passamos de 2.500, o canal vai crescendo devagarinho mesmo, que aqui a gente não fala besteira. Se a gente fosse um canal de meter o mal em todo mundo, eu já teria 100 mil inscritos. Mas eu prefiro bater um papo a respeito da religião, que eu acho melhor do que me meter nessa onda aí de falar mal do candomblé. Eu falo mal de quem faz o mal ao candomblé. Então é isso, gente. A gente tem que praticar o bem e fazer uma religião grande. Para ela ser grande, depende do que a gente pratica. Vamos praticar o bem, vamos praticar o bom candomblé. Ok? Um abraço a todos, a benção e até o próximo vídeo.